vamos, então, começar falando do tema que a gente escolheu. Por que a gente escolheu esse tema, auto-amor? Porque, gente, o auto-amor, o amor próprio, a autoestima, são o fermento do bolo do sucesso e da felicidade. Quando a gente vai fazer um bolo, qual é o ingrediente mais importante para esse bolo dar certo? Não é o fermento? Isso. Na nossa vida, se a gente quiser dar certo, a gente precisa de ter autoestima, precisa de ter auto-amor. Então, eu vou deixar o Fernando desenvolvendo aqui e vou tentar encontrar as pessoas que estavam lá no outro link para chamá-las para esse link, tá bom? Já volto. Gente, essa questão do auto-amor, que é a autoestima, por exemplo, que nós vamos falar agora, ela é muito importante, por quê? Porque o que a gente vê, a maioria das pessoas, a grande maioria esmagadora das pessoas no mundo, não tem autoestima, tem uma autoestima baixa. E autoestima, muita gente confunde com a questão da vaidade, tá? Sendo que a vaidade, por exemplo, você precisa de um feedback de uma outra pessoa de fora, um feedback alheio, para saber como você está. Agora, a autoestima, que parte desse auto-amor, tá? É uma coisa que vem de dentro para fora, tá? É uma coisa endógena, vem de dentro para fora. Você não precisa da opinião de ninguém para ter autoestima. Você tem que aprender o quê? A se amar, tá? E uma das coisas mais difíceis que tem nesse mundo, gente, é se amar. Da mesma forma que é muito difícil uma pessoa se perdoar, tá? Por que ela tem dificuldade em se perdoar? Por causa da autoestima baixa, tá? Então, hoje a autoestima, gente, ela é importantíssima. E a grande notícia da autoestima, gente, boa, que eu passo para vocês, é que a autoestima, ela depende de treino, tá? E nós estamos aqui, por exemplo, com uma das maiores especialistas em autoestima desse nosso país, que é a Eliana Barbosa, que é minha esposa. E ela tem esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele já está na segunda edição, que é o livro Cara a Cara com Alguém Muito Especial. Tá vendo a capa bonita? Você. Essa pessoa especial. Tá certo? E nesse livro aqui, a Eliana fala muito sobre esse processo da autoestima, que é um processo que a gente pode adquirir, porque é uma competência que a gente deve, com o tempo, aprender. Não é, Eliana? Com certeza. É interessante, porque ter autoestima é você se sentir empoderado, você sentir que você sabe o lugar que você ocupa no mundo. E todo empoderamento, feminino ou masculino, ele começa com o quê? Com autoconhecimento. Exato. Então, é muito interessante, tanto que todos os meus livros, quando eu começo, eu sempre trabalho o quê? Autoconhecimento. Palestras também, a mesma coisa. É você se conhecer, você saber reconhecer suas qualidades, os seus defeitos, os seus medos, os seus sonhos, reconhecer suas mágoas, reconhecer suas culpas e trabalhar tudo isso. Porque aí, quando você vai lá, eu falo que é um mergulho nas profundezas do seu ser, quando você consegue fazer isso, o que acontece? Você começa a se descobrir, a descobrir o seu potencial, descobrir quanto tesouro tem aí dentro que você nem sabia. Então, é muito interessante a gente começar a pensar nisso, começar a se conhecer melhor. E a autoestima é isso mesmo. É você, muita gente, principalmente as pessoas mais antigas, foram criadas ouvindo dizer que autoestima, quando você falava assim, não, mas eu estou cuidando de mim, eu estou pensando em mim. Ou falavam que era vaidade, ou falavam que era egoísmo. Egoísta, você está sendo egoísta. Então, hoje a gente entende que não. O egoísta é aquela pessoa que é tudo para ela. Exato. E danem-se os outros. Não, a pessoa que tem autoestima legal, ela se abastece de amor, de auto-amor, não do amor dos outros, porque ela não fica esperando o amor dos outros. Ela se abastece para quê? Para ela poder doar isso para o mundo sem se esgotar. Né, então, e outra coisa importante, viu, gente? A questão da autoestima, na questão de saber falar ou não, tá? Porque você vê, eu atendo muita gente no consultório, a Eliana também, e a maioria das pessoas que vem com problema de depressão, vem com problema de ansiedade, problemas familiares, problema de baixa autoestima, são pessoas que não sabem falar não. Olha bem, gente, essa palavra não é a palavra mais abençoada que existe na face da Terra. Por quê? Se as Por incrível pessoas... que pareça, né? Por quê?
Porque se as pessoas soubessem falar ou não, gente, as pessoas não adoeceriam tão fácil, tá? Elas não, muitas vezes não cometeriam tantos erros na vida delas. Você vê, por exemplo, eu tinha um professor meu que falava que se as pessoas soubessem falar não, Eliana, as prisões estariam mais vazias, os hospitais estariam mais vazios. Sério? Porque você vê, eu muitas vezes já atendi muita gente lá no presídio aqui de Uberaba, e a maioria das pessoas que a gente atende lá, que a gente conversa, são pessoas que contam para a gente o quê? Que elas acabaram sendo presas por não saberem falar não. Às vezes, para os amigos, para os maridos, para companheiro, para namorado. Aliás, a maioria das presidiárias, das mulheres, é porque não souberam falar não para os companheiros. Exatamente. E então, preso lá, foram É. assaltar junto com o companheiro, aquela coisa toda, e aí entraram numa fria danada. Tá? Isso é falta, gente, de autoestima, falta da pessoa saber se colocar diante dela mesma, diante das outras pessoas e diante do mundo. Não é isso? Exatamente. Com certeza. Essa questão do não, ela é muito delicada, porque quando a pessoa está com a autoestima baixa, ela tem dificuldade de lidar com não, tanto para dizer, tá? Porque ela tem medo de desagradar os outros, de perder a atenção, o amor dos outros, mas ela também tem dificuldade de ouvir um não, de ouvir. É uma pessoa, quando a sua autoestima está baixa, você fica uma pessoa muito melindrada. Sabe? Qualquer olhar meio atravessado para você, você já fica assim, o que será que eu fiz? Por que será que fulano está gostando de mim mais? E às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa está pensando em outra coisa, veio mal-humorado de casa, e você já fica achando que é com você. A pessoa que está com a autoestima baixa, ela leva tudo para o lado pessoal. E aí, então, se alguém fala um não para ela, o mundo desaba. O mundo acaba, e não é por aí. E aí entra na questão profissional também. Também. Muita gente, às vezes, é desligada do emprego, o patrão, muitas vezes, arruma uma desculpa lá, fala, porque nós não estamos tendo dinheiro para pagar, por isso, por aqui, mas não é nada. Às vezes, uma pessoa de baixa autoestima, quando eles têm que fazer um corte numa empresa, gente, eles vão atrás de quem? Das pessoas que não têm autoestima, das pessoas boazinhas, que não servem para muita coisa, quer fazer tudo para todo mundo. Porque a pessoa que fica querendo agradar todo mundo se esgota. E aí fica aquela pessoa abatida, aquela pessoa que passa, sabe, um olhar assim cansado, e isso acaba que não gera credibilidade, entendeu? E outra coisa na área profissional em relação ao não, é que quando você tem medo de ouvir um não, você não solicita nada. Então, às vezes, você está querendo mudar de função no seu trabalho, você está querendo trocar de cargo. Você poderia muito bem chegar para o seu chefe, o não você já tem, né? É claro. Agora, já pensou se você recebe um sim? Então, cada vez que você enfrenta essa possibilidade de ouvir um não, você cresce, a sua autoestima aumenta. Então, é importante sempre você forçar um pouco para desenvolver. Então, outro dia eu atendi uma senhora, ela está há 30 anos no serviço público, trabalhando lá, inclusive eu atendi ela lá no Hospital das Clínicas, umas semanas aí atrás. E ela é funcionária do Hospital das Clínicas. E nesse hospital, quer dizer, ela passou 30 anos na mesma função. Aí eu conversando com ela lá no consultório, eu vi o seguinte, que ela era uma pessoa boazinha, que ela não sabia falar não, a autoestima dela era muito baixa. Eu falei para ela assim, você provavelmente passou a vida inteira na sua vida profissional querendo agradar todo mundo, os colegas, o chefe, tudo. É isso mesmo que eu fiz. Ela falou, como é que você sabe disso? É porque você nunca foi promovida. É padrão, né? Você nunca foi promovida e ninguém promove camelo. O que é o camelo? É aquele que serve para todo mundo montar. É aquela pessoa que não tem autoestima, de baixa autoestima, que quer agradar todo mundo, que acha que isso é bacana. Tá certo? E às vezes você vai perguntar assim, peraí, Eliana, Fernando, como é que eu vou ficar falando não no meu trabalho com o meu chefe? Como que isso funciona? Olha, sabe como funciona? Você vai aprender a dizer não com seus parentes, com a sua família, com aquelas pessoas folgadas, com amigos que ficam te usando, me leva ali, me dá uma carona até tal lugar, e aí você tem que desviar do seu caminho para levar. Leva um dia, depois a pessoa pede de novo, você fica sem graça, mas é minha amiga. Já ouvi muito isso, demais. Sabe? E aí, o que acontece?
você vai começar a treinar com essas pessoas, a falar, sinto muito, usa o sinto muito, é super estratégico, sinto muito, mas hoje não vai dar para te levar, sinto muito, e você começa a criar desculpas para você falar mais sim para você, porque é muito engraçado isso, né? As pessoas falam assim, Liana, eu sou tão transparente, eu sou tão sincera com os outros, tão verdadeira, mas muitas vezes você deixa de ser verdadeira com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, cuidado com isso, você tem que, sabe, equilibrar tudo isso. Porque a partir do momento que você começa a fortalecer sua autoestima e ficar treinado ou treinada em sinto muito, mas agora não dá, lá no seu trabalho vai ficar como se fosse escrito na sua testa. A gente chama isso de mensagem subliminar. Isso. Você vai passar uma energia para o seu chefe de que não vem que não tem, eu tenho meus limites e me respeite, entendeu? Porque, olha, guarda bem, se estão te explorando, você está onde você se colocou. Exato. Então, só depende de você mudar de posição. E isso é o trabalho que você tem que fazer de resgatar essa autoestima. Porque, viu, Liana, a pessoa que tem autoestima... Deixa eu ver os recadinhos aqui, enquanto você... A pessoa que tem autoestima, ela sabe falar não, ela pode falar não, igual a Liana falou, usando a frase sinto muito. Ah, vou pensar. Vou pensar também é outra forma de falar um não. Uhum. Tá? E na questão profissional, lá no seu trabalho, é claro que você também vai tomar cuidado quando você for falar um não para o seu chefe ou para o seu patrão. Mas você pode muito bem falar não para um colega folgado que chega para você e fala assim, ó, fulano, fica para mim aqui depois da hora fazendo o serviço tal, porque hoje eu tenho que ir para casa mais cedo porque eu vou para academia. Olha bem, eu vou para academia. Tá? E a mãe, muita gente boazinha aceita isso, viu, Liana? E depois fica remoendo de ódio, de mágoa de si mesma. Fica com muita mágoa de si mesma. Cheia de mágoa, não, mas como é que eu sou boba? Aí começa a se programar, se programar negativamente, falando, eu sou burra, eu sou uma besta, sou isso, eu sou aquilo. Eu não sei falar não, eu não sei falar eu só engulo o sapo, então. E depois não sabe por que está doente. Né? Porque Exato. Ainda tem isso também. Aí a pessoa não sabe por que ela adoeceu, por que começa a ter depressão, né, Fernando? Então, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a depressão é uma doença de auto-ódio, de auto-mágoa mesmo, das coisas que você foi deixando passar, é uma doença do passado, Exato. Né, Fernando? E que hoje tem acometido muita gente. Milhões de pessoas, viu, gente? Eu nunca vi uma pessoa com depressão que não fosse boazinha. Quer dizer, não fosse uma pessoa que gosta de agradar todo mundo, uma pessoa que não sabe falar não para ninguém. Você pode ver assim, que um dos principais gatilhos que a gente tem observado na nossa vida clínica de trabalho, o que acontece? A maioria das pessoas que fazem uma depressão são pessoas que também não sabem falar não. Tá? De uma forma assertiva. Tá? Então, quer dizer, uma coisa puxa a outra. Precisa trabalhar mesmo, porque outra coisa que a gente vê muito, problemas estomacais, refluxo, tá? Úlcera, tudo isso tem muito a ver com sapos que você tem engolido ao longo da sua vida. Então, chegou a hora de começar, sabe, a dizer mais nãos, para você não ter que engolir esses sapos e ficar passando mal como você passa. E esses sapos que estão aqui, como disse uma cliente minha uma vez, aqui não tem um sapo ou outro, tem um brejo. A pessoa chega aqui no consultório falando assim, eu uso o omeprazol. Bom, eu já sei que a pessoa não sabe falar não. Então, quer dizer, é muito importante a gente desenvolver essa competência da autoestima, tá? E lembrar que autoestima não é egoísmo, não é autoestima é cura. Vaidade, viu? Autoestima é um processo especial para você evitar ficar doente. Tá? Você vê que a pessoa que tem autoestima, dificilmente ela adoece. Tá? Ela está com o sistema imunológico dela sempre a 100%. A pessoa que sabe falar não, ela está sempre saudável. Viu? Vocês podem notar, porque às vezes as pessoas falam assim nas famílias, quando tem uma pessoa que sabe falar não, Eliana, as pessoas sempre falam, não, que a fulano lá é mau. Nossa, egoísta, nossa, né? Ele é magrinho de mal, nossa, o sujeito não adoece, nada. Mas é uma pessoa assertiva,
que não engole sapo. O importante é a gente lembrar assim, porque tem gente que fala não o tempo todo e não é do bem, e a gente sabe que existe isso, lógico. Existem pessoas egoístas também. Então, o que você tem que olhar é o seguinte, você tem que ser bom, humano, justo, solidário, generoso, caridoso. Agora, bonzinho, só com você mesmo. Porque no dicionário dos folgados, bonzinho quer dizer bobinho, bobinho. De fato. E você muitas vezes já ouviu, nossa, como você é boazinha. Tá te xingando, tá? Daqui para frente, não engula mais essa. E não reclame, você está onde você se colocou. Então agora é hora de você mudar. Isso. A Marisa falou assim, olha, eu não me culpo. Culpada é quem se aproveita do meu voto de confiança para me explorar. Sim, mas aproveita porque você permite. Porque você até hoje permitiu que essa pessoa aproveitasse de você. Então a gente tem que sempre lembrar assim, as pessoas... eu tenho uma teoria, e há pouco tempo eu vi um vídeo do Dr. Flávio Gicovati falando a mesma coisa, porque as pessoas, eu acho que nesse mundo que a gente vive, a gente tem que desconfiar de tudo, tem que desconfiar, tem que ficar com o pé atrás, sabe? Para depois você ver se você pode confiar naquela pessoa. Gente, tem um ditado muito antigo, aqui em Minas, tá? Aqui em Minas tem... Então, os caipiras lá sempre falavam uma coisa, para a gente confiar numa pessoa, a gente tem que comer um saco de sal junto. Olha bem, gente. Antigamente, o saco de sal, gente, que o povo comprava na venda, nos armazéns, era um saco de 25 quilos. Tá certo? Então, olha aí o ditado. Para confiar numa pessoa, você tem que comer um saco de sal junto. E hoje é muito fácil, gente. Quando você vai entrar num relacionamento, procurar o quê? Investigar a vida da pessoa. Saber se a pessoa é caloteira, saber se a pessoa tem uma família boa. O que ela posta nas redes sociais, se ela é negativa, se ela é positiva, se ela é uma pessoa cheia de ódio dentro dela, com aquelas coisas de política, sabe? Você tem que tomar cuidado, porque pessoas que ficam nessa energia do ódio, elas estão vivendo numa atmosfera de escassez, numa atmosfera de negativismo. E isso contamina, tá? Então, você tem que sempre procurar andar com pessoas iguais ou melhores que você. E hoje dá pra gente investigar essas coisas. E na dúvida, faz uma checagem policial, né, Fernando? A gente hoje tem meios hoje na internet de saber da vida da outra pessoa, saber se a pessoa está mentindo, se não está. Então, o que acontece, gente? É tomar cuidado. Porque, gente, tem muita gente nesse planeta nosso, tá? Que aparentemente está lá vestindo uma capa de ovelha, mas por baixo tem um lobão, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Porque na realidade, viu, gente, uma coisa que eu sempre falo, você não pode mudar ninguém. Você não consegue mudar as pessoas. Mas você pode e deve saber escolher quem é que vai ficar ao seu lado. Isso. Vocês entenderam, gente? Quem é que vai dormir na sua cama com você? Essa escolha você pode fazer. Agora, mudar a pessoa, não. A única pessoa... Você pode ver que a maioria das pessoas que já tentaram mudar alguém quebraram o quê, gente? A cara. Não tem como mudar uma pessoa. Mas você tem como fazer suas escolhas. Sim. E nós somos a consequência das nossas escolhas, né? Isso. As consequências. Eu brinco que quando você fica tentando mudar outra pessoa, é a mesma coisa de dar um murro em ponta de faca. Você sai muito ferido. Você que vai furar. Muito ferido. Então, assim, tomar cuidado, lembrar que a gente só pode mudar a gente mesmo, e se a gente começa a perceber que aquela pessoa não combina com a gente, né, não combina com os nossos valores, não fica insistindo que você vai mudar, não. Até pelo contrário, porque depois que está junto mesmo, que casa, que vai viver junto, a pessoa ainda piora, porque caem as máscaras, né?